Bom, galera, vamos lá para mais uma revisão para a nossa prova. A revisão do primeiro bimestre é referente aos 2 capítulos estudados neste bimestre. Então, mãos à obra. Os meus conteúdos, como vocês já sabem, ficam disponíveis nessa página que está aparecendo aqui, que é a aula de Sociologia, e as apresentações, inclusive esse vídeo, além também do canal do YouTube e a página da escola. Vocês fiquem à vontade para procurarem na via que quiserem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, de volta. Aqui é o canal, né? Para quem não conhece, quiser ver, tem outros vídeos lá de outros assuntos também, que, enfim, para quem tiver curiosidade ou quiser se aprofundar um pouco mais e até antecipar, porque tem vídeos dos anos anteriores. E aí, pessoal? Bom, vocês já conhecem meu canal, né? Terceiro bom, nossa primeira revisão do primeiro bimestre sobre os 2 capítulos que a gente tratou em sala de aula. Vamos lá, nossos capítulos trabalharam sobre a questão urbana e a questão das terras no Brasil. Vocês já sabem onde encontrar a maioria dos acessos e dos materiais que a gente trabalha, então vamos para frente. Dá licença aqui, por favor. Obrigado. Então, gente, o primeiro capítulo que a gente viu foi sobre a questão urbana. E aí, quais são os propósitos da cidade? Como a gente já viu, a cidade tem um propósito de ser um centro de poder, o centro de concentração do poder e um poder econômico, principalmente. O urbano ele surge, como a gente viu lá no início do ano, como ponto de encontro entre os comerciantes ali no meio do Oriente Médio e tudo mais. Então, a primeira configuração da cidade é um espaço de concentração do poder. Como a gente também viu em sala de aula, a cidade ela acaba funcionando como mercadoria. Por quê? Ela toma um caráter dentro do jogo político, o que é a sua função desde sua criação, ali como espaço de encontro de poder. Depois ela se torna também um espaço de disputa, pois afinal, quanto mais no seio da cidade você está, mais valorizado é o seu produto e maior também é a procura pelo que você está oferecendo. Deixa eu voltar aqui, foi mal. Bom, como a gente já viu, né, a questão do poder, ela atua como ponto de concentração, também se caracteriza como uma mercadoria, e aí, nesse momento, até pelo que eu falei anteriormente, ela vai também funcionar como uma instituição de segregação. Não é todo mundo que pode morar na cidade. Você pode ser nativo, você pode ter nascido na cidade, mas se você não tem dinheiro para consumir a cidade, lhe resta procurar se estabelecer em algum lugar, e comumente na história do Brasil a gente sabe que esse procurar se estabelecer acaba sobrando para a constituição do que a gente chama de favela, né? E que tem toda uma origem de discurso que a gente viu lá na frente e tudo mais, né? Que está mais pela uso pejorativo dos termos do que de fato da construção da palavra. Mas o que não vem bem ao caso agora, tá bom? No quesito de questão da terra, a gente vai questionar durante as aulas. Poxa, terra, mas terra para quem? De quem é a terra? A terra brasileira é do brasileiro? Quais são as origens da terra? Quais são as origens das grandes propriedades que existem? Elas são heranças? Como é que elas são utilizadas? Por quem elas são utilizadas? A quem elas são negadas? Ou a quem elas pertenciam, né? Todas essas questões a gente deu uma problematizada na sala de aula. E aí vai ter aqui, né? Pois bem. Como a gente viu, a Terra... Eita danado! A Terra ela vai se constituir como grandes propriedades na mão dos latifundiários por causa da constituição da história do Brasil. Desde o início, as terras não foram divididas de forma justa, digamos assim. Isso quando elas não foram tomadas. E ao serem divididas dessa maneira, criou-se o imaginário de que a terra sempre pertenceu à família e de forma alguma ela pode ser repartida, principalmente por quem está procurando produtividade, né? Por quem está procurando produzir a sua sustentabilidade na terra. Afinal, é meu, que eu ganhei do meu pai, que ganhou do meu avô, que ganhou de uma capitania hereditária, puxando um pouco mais o tempo, mas só não é seu. Sendo que a gente sabe que o Brasil, além de ter terra suficiente para todo mundo produzir, a constituição da divisão da terra não foi tão justa ou tão honesta quanto deveria, né?
Ainda nesse capítulo a gente viu também que o Sindicato dos Trabalhadores ele tem um papel bem específico, né? O papel do sindicato, em tese, apesar dos sindicalizados serem interpretados como vagabundos, e aí a gente também deu uma discutida sobre o porquê, a criminalização dos movimentos sociais leva ao enfraquecimento dos únicos grupos que estão dispostos a lutar pelo reconhecimento de mais direitos a todas as classes. E assim, reconhecer direito é fazer com que o Estado ofereça mais direitos ao trabalhador. E oferecer direito é tirar uma parcela significativa do que poderia estar sendo corrompido pela nossa classe política corrupta. Então, o que fazer? Usa da mídia, que tem o poder de comunicação com as massas, para, através dela, criminalizar. Poxa, se eu tenho grana, eu vou pagar uma propaganda no horário nobre para dizer que o sindicato tem um papel negativo na sociedade. Isso muitas vezes, você é sindicalizado, a sua mãe ou a sua esposa, enfim, sua companheira está assistindo o jornal está sentando malho em você, e a população está vendo na TV, realmente está passando na TV, deve ser verdade. E acaba não refletindo e acaba, na verdade, dando a faca e o queijo para quem mais tem interesse em acabar com os interesses e com os direitos da classe que, de fato, produz a riqueza na sociedade, que são os trabalhadores. Não desmerecendo, obviamente, as outras classes, porque, como a gente vê desde o primeiro ano, com Durkheim e a divisão social do trabalho, não existe trabalho mais importante que o outro.